outra interferência que tá rolando dos Estados Unidos aqui tem a ver com o Alexandre de Moraes, com o STF, de uma forma geral, né? O que tu achou quando tu viu a imposição da Lei Magnitsky e a remoção dos vistos de algumas pessoas aqui do Brasil? Para mim, parece não sei, uma ameaça, mas uma afronta à soberania brasileira. Como é que tu enxerga isso daí? Porque o resultado disso, vamos lá, se a gente parar pra pensar, tô ameaçando que eu vou punir o Xandão, por exemplo, com uma lei Magnitsky porque ele tá, na minha opinião, sendo antidemocrático, ele tá atrapalhando, tá prendendo o Bolsonaro, não sei o quê. Do jeito que eu enxergo, não existe um cenário em que o STF brasileiro vai arregar, de certa forma. Porque ao arregar, acabou. Concorda? Não tem. A única coisa que pode acontecer daqui pra frente é escalar. Não tem vou punir o Supremo Tribunal de um país, sendo um país externo, e esperar que eles cedam. Não cederão. Isso em nenhum lugar do mundo, né? E o que é muito interessante pra mim é que tem uma... eu queria te ouvir, mas eu já conversei com algumas outras pessoas que defendem esse tipo de coisa, mas o que me chama a atenção é que, vamos lá, se tu é um bolsonarista que estava falando até outro dia de Deus, pátria e família, estão atacando a nossa pátria, no fim das contas, porque tem a ver com soberania nacional, né? Mas o que você pensa sobre isso? Eu quero deixar claro aqui, Igor, o seguinte: o Brasil, como nação, os mais de 210 milhões de brasileiros estão acima de qualquer pessoa. Tá. Você concorda? Não é? Sim. Ninguém pode estar acima. Pode ser presidente, ex-presidente, governador, mãe, pai, a nação em primeiro lugar. Agora, você prejudicar uma nação toda por causa de alguém, não está certo. Exato. Né? Então, eu sou dessa linha de pensamento. Então, eu discordo de ter alguém que possa ser privilegiado em detrimento da nação. Boa. Agora, a Lei Magnitsky, até hoje, ela já foi adotada, acho que dezenas de vezes, e as pessoas para quem ela foi adotada é tipo Nicolás Maduro. Os juízes da Venezuela. Eu não sei se alguém que está aqui nos acompanhando concorda com o que ocorre na Venezuela, que é um país que parece que as eleições não são respeitadas, que quem é oposição é preso, é detido, sofre retaliações, as pessoas estão vivendo uma vida deplorável e só quem está ali na casta política é que vive bem e que não tem nenhum direito democrático. E me parece que aqui no Brasil nós não estamos no estágio da Venezuela, mas essa corrosão dos valores democráticos, ela ocorre de forma muito sutil, de forma quase que imperceptível. Ele não é o bicho papão que chega e nhaque em você, não, que de uma vez, sabe? Ele é tipo um berne que está dentro de você e vai te comendo devagarzinho, você nem está percebendo. Na hora que você vê, ele já reproduziu e você está num estágio quase que irreversível. Então, o que eu tenho grande temor aqui no Brasil é de que isso esteja acontecendo. Alguém que assenta na sua poltrona, invadiu aqui o seu imóvel indevidamente, depredou, assentou aqui na sua poltrona, 17 anos de prisão, é algo meio excessivo. Entendi. Precisa ser punido, 1 ano, 2 anos de prisão, depredou patrimônio público, invadiu indevidamente, tudo bem. Agora estão falando que isso é golpe de Estado. Me parece que é o único golpe de Estado do mundo que não teve um tiro, que não teve derramamento de sangue, que não teve forças armadas, que só teve uma população meio que enlouquecida ali, meio que uma multidão igual uma manada meio descontrolada, que foi o que aconteceu lá, no meu entender, aquele dia. A moça do batom, a Débora, não é isso? 14 anos de prisão. Então, está claramente tendo um excesso. Agora, se nós demos anistia para quem sequestrou no regime militar, matou, fez barbaridades,
e não pode dar anistia para essas pessoas. Então, me parece assim que está tendo um peso e duas medidas. E o pessoal da Lava Jato, que tem prova material, que teve uma mala de dinheiro que foi apreendido, o dinheiro levado para o banco, o sujeito está solto aí. 48 milhões de reais de dinheiro público, né? Então, eu fico analisando e percebo que parece assim, se você é meu opositor, a lei com todo rigor ou até mais rigor. Agora, se você é do meu lado, faço vista grossa. Entendeu? Então estamos dizendo que basicamente o STF, na figura do Alexandre de Moraes, está servindo à esquerda, de certa forma. Eu não vou dizer exatamente a esquerda, mas eu vou dizer que a quem está no poder. Tá. Porque tem muita gente que serve a quem está no poder. Nesse momento é a esquerda. Mas me parece que claramente tem uma combinação aí, né? Tá. Exatamente. Está servindo, sim. E lembrando, a nossa justiça, Igor, ela tem perdido credibilidade. É a justiça no mundo que mais condena e descondena. Você concorda? Você já pensou se jogo de futebol fosse anulado depois de concluir? Mas eu acredito. Você já pensou? Corinthians ganhou de 1-0 do Palmeiras. Aí depois, não foi não. Parece o Brasileirão de 87 isso daí, pô. Tá entendendo? Né? Para mim, deu a sentença, tá dado, né? Tinha prova material, tudo, aí vem descondena todo mundo e agora com esses excessos. Então eu acho que a lei Magnitsky tem sido aplicada corretamente a quem tem representado ameaça à democracia. E lembrando, do meu ponto de vista, ela não é intervenção no Brasil, não, porque ela está afetando questões dos Estados Unidos. Só que os Estados Unidos fornecem aqui o software que está transmitindo essa... o sistema de pagamento de cartão de crédito, né? Exato. Dá uma dificultada na vida. Dá uma dificultada. A pessoa não vai morrer nada, mas vai passar por uns momentos difíceis. Mas você não acha, e assim, de coração aberto, você não acha que essa aplicação dessa lei, você falou que não acha que é uma interferência na soberania, mas não é uma coação, cara? Tipo, por que aplica-se essa lei? Para tentar coagir o Supremo, não é? Sim. Então é interferência. Na verdade, está aplicando a pessoa física. Você concorda? Mas não é qualquer pessoa física. É o Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que está, teoricamente... nesse caso, tem a ver com os atos de 8 de janeiro, tem a ver com a tornozeleira eletrônica do Bolsonaro, tem a ver com isso. Exato. Tem a ver com processos internos que... E eu não estou defendendo. Eu também acho que o Alexandre de Moraes comete vários excessos, tá? Também acho que 14 anos para Débora é demais, com certeza. Como você, eu acho que a gente tem... que algo precisa acontecer. Mas estamos respondendo com muita força, de fato, tá? Concordo contigo nesse sentido aí e que há excesso mesmo. Mas o meu ponto é que... tem um poder, tem um grande... talvez o principal player internacional, que é os Estados Unidos, tentando dizer pra gente aqui como a gente deveria estar operando no nosso judiciário. Quem devia estar fazendo isso não era a gente? A gente meio que não perdeu a chance lá na Lava Toga? Sim, eu acho que principalmente o nosso Senado perdeu essa chance, você entendeu? Nós precisamos ter contrapesos aqui entre os poderes e nós estamos vendo o judiciário, Igor, assumir um protagonismo como nunca aconteceu na história do Brasil. Sim. E acho que nenhum outro país. Lá nos Estados Unidos, eu acho que nenhum membro da Corte Suprema lá dá entrevista, aparece em jornal. O judiciário foi constituído para pegar um processo, analisar o processo, até sem saber quem está envolvido, e aplicar a lei. Aqui no Brasil nós estamos vendo um judiciário que está fazendo muito mais política, que está querendo muito mais protagonismo do que os próprios parlamentares que foram eleitos para isso. A questão do IOF, há cerca de 30 dias, o Congresso praticamente derrubou o veto do presidente Lula com unanimidade.
e um juiz, em decisão monocrática, vai lá e reverte aquilo que 300, 400 parlamentares votaram. Né? Então não precisamos de Congresso, de Câmara Federal, vamos fechar e o Supremo define tudo, então. Né? O que dá a entender é isso. Então, nós temos de lembrar o seguinte, está havendo excessos. E os Estados Unidos estão aproveitando todo esse contexto. Eu acho que o Trump de bobo não tem nada. Ele é esse grande jogador que você falou. Não que eu apoie o que ele está fazendo. Agora nós temos de lembrar o seguinte, se falar para ele, ô Trump, você está interferindo no Brasil, ele vai falar, mas o Brasil foi interferir lá no Peru, o presidente Lula não mandou um avião lá para tirar de lá alguém que é corrupto, que foi condenado na justiça. Parece que até esse tipo de ação que o presidente faz aqui também dá a entender que isso é permitido. Mas a gente, bom, no cenário internacional não tem ninguém bonzinho. Tá todo mundo cuidando do próprio quintal, tentando fazer o melhor para si mesmo. Então, concordo, cara. A gente não tinha que ter ido no Peru buscar ninguém. Mas isso não quer dizer que então já que a gente foi lá no Peru, pode interferir aqui. Não. O Brasil é soberano, concordo, não é? É soberano. Agora, se nós temos um sistema que, vamos dizer, virou canibal. O pessoal lá começou a comer as criancinhas. Eu acho que o Brasil tem todo o direito de falar, eu não vou fornecer mais produtos e serviços aqui para esse país aqui, que o pessoal tá sendo comido. Você concorda? Nós não estamos afetando a soberania. O que os Estados Unidos têm feito, de certa maneira, é algo que está, vamos dizer, na jurisdição dele. Ele não mandou gente para cá, ele não veio aqui retirar nada. O que ele fez é algo que afeta aqui, mas que está na soberania dele. Se o Brasil quiser falar, eu não vou fornecer mais alimento aqui para esse país, porque aqui estão comendo criancinhas, o Brasil não está afetando a soberania daquele país. Agora, aquele país pode sofrer as consequências. Então, nós temos de ver um pouco por esse lado. Já que os Estados Unidos têm toda essa tecnologia, ele acaba afetando muito mais do que um outro parceiro. Total. A gente viu, antes do que aconteceu no dia 8 de janeiro de 2023... Antes disso, a gente viu uma mobilização forte da galera em frente aos quartéis, né? E não era segredo, na verdade estava em tudo quanto era lugar na mídia, era fácil de perceber isso daí. Sim. Cara, então esse sentimento, ele estava crescendo, ele estava se tornando, ele estava ali fermentando e se tornando alguma coisa, né? Que culmina no 8 de janeiro. Não faltou sei lá, o líder falar assim, família, olha só, não faz isso não, cara. Não entra nessa, vai geral pra casa, que não sei o quê. Por quê? Existe, inclusive, uma investigação da Polícia Federal que mostra que o Bolsonaro estaria envolvido numa minuta do golpe ou qualquer coisa assim. O que agrava toda essa situação. Então, por mais que você tá dizendo, pô, nunca vi golpe assim, e de fato, sim, também nunca vi golpe assim, mas isso não quer dizer que que não havia ali a intenção de dar um golpe. Concordo contigo que escrever com batom na estátua é diferente de pegar um fuzil e dar tiro na segurança lá, e que, portanto, não sei se merecia ficar de fato lá 14 anos preso, acho que se passaram aí, foram demais, mas é fácil de dizer que aquilo ali foi uma tentativa de golpe, não é? Concordo. Agora nós temos de interpretar a lei, Igor, na seguinte questão. Até onde intenção é ação. Aí é que está, acho que a grande dúvida, a grande questão. Vamos dizer que você queira ser um benfeitor. Aí você fala, Romeu, tem essa instituição aqui lá em Minas, eu gosto muito dela, eu vou te dar aqui um cheque de 100 mil reais para você dar lá para a instituição. Você preenche o cheque aqui e fala, eu quero que você leve esse cheque aqui e que você dá. Eu quero muito ajudar essa instituição. Aí na hora que eu estou indo embora, você fala, Romeu, mudei de ideia, não vou dar mais não. Aí mas eu falei ao vivo que vou dar. Aí você liga para mim amanhã e fala, Romeu, você fala para a instituição aí para fazer uma estátua para mim de benfeitor, porque eu tive a intenção de dar o cheque. O que você acha disso? Uma loucura, né? Maluquice. Agora, se você quer fazer o mal e não faz o mal, você merece ser condenado? A estátua você não merece. O mal você merece?
Hein? Calma aí. Tá. Mas assim, a intenção, aí eu não sei porque eu não sou aí é jurista. que tá a questão de intenção e ação, você tá entendendo? Tem muita coisa nossa que eu acho que fica só na intenção. Tem hora que alguém deve te fazer raiva, se você não fosse alguém civilizado, eu penso que o seu instinto te moveria a dar um soco, a dar um tapa, a dar um empurrão, ou às vezes até dar um tiro se você tivesse armado pela raiva que você sentiu. Mas você se contém, que você sabe que aquilo ali pode te trazer seríssimas consequências, concorda? O nosso instinto civilizatório. Então, alguém ter planejado algo, e acho que todos planejam a todo momento, com o cônjuge, com o namorado, com a namorada, com o filho, com o pai, tem hora que as pessoas enchem a paciência da gente. Vamos ser claros aqui, não é? Mas em nome da boa convivência, em nome da civilidade, você se mantém tolerante. E falando nisso, você deve conhecer, eu gosto muito dos estoicos, que ensina muito essa tolerância aí. Você concorda? Né? Eu gosto dos Marco Aurélio, também. Sêneca, Epíteto, estou sempre escutando os podcasts deles, porque... Sobre eles, né? Já morreram tem 2000 anos, sobre eles, exato. Sim. Eu não me coloquei bem, verdade. Mas veja, e eu estou te provocando mesmo. O Bolsonaro, ao longo do... Eu sei que tu não é o Bolsonaro, nem faz parte da família e tudo mais, mas ao longo de 2022... tinha todo um papo ali que tinha a ver com urna eletrônica. Urna eletrônica isso, urna eletrônica aquilo. Vou chamar o exército para auditar. Tinha um sentimento de, pelo menos do lado bolsonarista, de, pô, não sei não, hein? Urna eletrônica. Ele meio que alimentou isso. No final do ano, para não passar a faixa pro Lula, ele foi para os Estados Unidos, ficou lá. E a gente tem logo no começo do ano, já alimentado por toda aquela galera, pela aquela movimentação de estar na frente dos quartéis, lá pedindo intervenção, não sei o quê, eles vão e tentam fazer alguma coisa. Então, cara, eu diria que existe um certo tipo de responsabilidade no ponto que dava pra ter pedido pra galera ir embora pra casa, ou não acender ou não é nem não acender, porque eu acho que a gente deveria ter a possibilidade de debater e falar sobre e discutir qualquer assunto, inclusive urna eletrônica, né? Mas a intenção, no fim, chamar diplomatas para falar de urna eletrônica, não sei o quê, tudo tem o efeito de inflamar a população, os eleitores, para tentarem fazer alguma coisa no caso de um revés. Que, inclusive, é o sistema que o elegeu muitas vezes. Sim. E o elegeu presidente também. Então, não estou dizendo que é impossível que haja fraude, mas ele estava eleito presidente. Eu te dou toda a razão nisso aí. Não tem árbitro que erra num jogo e marca ou deixa de marcar um pênalti. E aquilo é determinante para o jogo. E o jogo acabou tendo aquele resultado mesmo que injusto. E eu acho que tem hora que a gente tem de se resignar, se conformar. Não existe a regra perfeita, o sistema 100% seguro. Você tem conta em banco, eu tenho, está sujeito a ter fraude uma hora, não é? Eu acho que até as nossas urnas são confiáveis e poderiam ficar mais ainda se tivesse o comprovante impresso como opção para quem quisesse. Entendeu? Acho que poderia ter um avanço aí, mas não questiono a lisura do sistema, não. Mas eu vejo assim, eu sou muito de olhar para frente. Tá. E não de ficar olhando para o passado. Quem olha pelo retrovisor não vai fazer uma viagem boa, você tem de olhar pelo para-brisa. E eu acho que assim, o juiz apitou mal, o meu time foi prejudicado, na minha visão, o jogo acabou, paciência. Hoje eu fui injustiçado, mas eu quero que o meu time treine mais, fique melhor ainda para vencer na próxima. E parece que tem gente que às vezes fica remoendo o passado. E isso talvez tenha acontecido, e talvez é o que o Lula está fazendo. O Lula hoje é um presidente que está só, parece que retaliando, preocupado com isso, não tem um plano de futuro também, entende? E nós precisamos, como seres humanos, eliminar esses ressentimentos.
A coisa que eu mais prezo é isso. Se alguém me xingou, me atacou, não sei o que, eu falo, amanhã eu não quero lembrar mais disso. Senão eu vou ficar carregando pro resto da vida. Eu já conheci pessoas próximas de mim que ficam carregando, Igor, esse peso. Isso faz mal é para quem carrega. É como se alguém te mandasse uma pedra, você colocasse na sua mochila, fala, eu não vou esquecer essa pedra nunca mais. Pensa bem o peso que essa mochila vai tomar. E a coisa que mais acontece comigo lá em Minas é eu ser agredido verbalmente, xingado, ridicularizado. Já fizeram não sei quantos enterros meu, já colocaram fogo no meu boneco lá com meu nome, já me deram apelido de tudo quanto é coisa. Qual? Menciona um apelido aí. Tem que perguntar lá, eu não quero nem saber, eu nem acompanho. Uma coisa depois de governador que eu aprendi é não escute noticiário, não leia jornal, senão você vai ter raiva, porque sempre vai ter gente te questionando. Na hora que eu tomo uma decisão lá que agrada 5 mil, tem 5 que ficaram inimigos meus, você tá entendendo? Mas em 2025, em fevereiro desse ano, tu tinha 62% de aprovação, cara. Então tu tem uma galera boa que gosta de você lá. Não, tem uma galera boa, tem. E nós temos feito um governo sem corrupção, pequenininha e punida na hora, entendeu? Numa empresa tem. Aonde eu trabalhava tinha gente que fazia coisa errada. E lá no governo tem. Mas grande, uma organização, como acontece em governo PT, que coloca lá a gente para poder direcionar licitação, etc., isso não acontece de forma alguma. É um governo transparente. Antes de eu ser governador, você ia saber os voos do governador de Minas depois de 5 anos. Aí você ia ter acesso, por que ele usou o avião, quem foi com ele. No mês seguinte, hoje, você tem acesso. Se você quiser saber os voos que eu fiz, está no portal da transparência. O mês passado, aonde eu fui, quem foi comigo e quais compromissos eu tive. Entendido. E só uso o avião do governo para trabalho, nunca para qualquer coisa particular. Eu moro a 400 quilômetros de Belo Horizonte, 5 horas de carro. A maioria das vezes que eu fui, de carro, não de avião. E o avião está lá a uso do governador. Não sei se você sabe, não moro no Palácio do Governador também. Eu continuo levando a mesma vida de interior de Minas. Quem me conhece sabe que eu não mudei nada. O que eu visto, o que eu alimento. Aluguei uma casa em Belo Horizonte, que eu pago com o meu salário, e não moro no palácio. Sabe quantas empregadas tinha o palácio lá? 32 empregadas, garçons, maître e governanta. 32. Era lagosta, era vinho estrangeiro, era só banquete todo dia. Eu assumi um estado quebrado. Mas quem governava antes, do tudo pelo social do PT, vivia desse jeito. 32 empregadas, refeição, Palácio de Versalhes, o padrão, entendeu? Eu tenho uma empregada que eu pago com o meu salário. O meu armazém eu faço. Toda semana dou lá, meu cartão de crédito, o pessoal vai lá e compra. Antes eu comprava. Mas como eu ia no supermercado com 5, 6 acompanhantes da segurança, com o tempo eles foram aprendendo, é mais fácil um só e hoje, você concorda? Então, para efeito de simplicidade, eu dou a listinha e eles quem vai já sabe muito bem. Então, eu sou uma pessoa que eu considero, Igor, que quem está governando tem que ser servidor público. E nós temos uma ideia no Brasil de quem ganha uma eleição muitas vezes é para viver igual um monarca, um imperador. O ex-governador de Minas, do estado quebrado, ia e voltava para o trabalho diariamente de helicóptero. Isso aí custa por ano alguns milhões de reais. Alguns milhões. Eu aluguei uma casa perto do local de trabalho, vou e volto todo dia.